Bom, pessoal, hoje vamos começar um novo tópico no nosso conteúdo, que é a representação encadeada de listas lineares. A ideia aqui é implementar as estruturas de listas, pilhas e filhas usando o conceito de listas encadeadas, que explora os recursos de alocação dinâmica de memória da linguagem C. Bom, primeiro vamos tentar justificar a implementação encadeada dessas estruturas, considerando uma situação em que a gente tem uma aplicação em que são necessárias três pilhas e que estamos usando a representação sequencial dessa estrutura de dados. Então vamos chamar essas três pilhas de x, y e z. E nesse caso, como estamos usando a representação sequencial, cada uma delas terá o seu próprio vetor com um tamanho definido pela constante stackmax. E vamos supor, nesse caso, que stackmax vale 50. Bom, vamos imaginar que nessa aplicação, que usa essas três pilhas, cada uma com um vetor de tamanho 50, representado por um vetor de tamanho 50, e que nessa aplicação a pilha x nunca terá mais do que 20 elementos. A pilha y não terá mais do que 10 elementos. E a pilha z, em um determinado instante, deverá armazenar até 70 elementos. Bom, notem que nós temos 150 células de memória alocadas, 50 para cada um dessas estruturas de pilha. A gente tem um vetor de tamanho 50 para cada uma delas. E na aplicação, o número máximo de elementos que a gente vai armazenar são 100. A gente tem 20 elementos na pilha x, mais 10 na pilha y, mais 70 na pilha z, então seriam 70 elementos. Entretanto, a gente não conseguiria rodar essa aplicação porque a pilha z só tem capacidade para 50 elementos, como todas as outras pilhas. Bom, então nesse caso a gente teria que aumentar o tamanho dessa constante stackmax para 70, para que a gente conseguisse rodar a aplicação e que a pilha z conseguisse comportar os 70 elementos que ela precisa. Então a gente teria que alocar 210 células de memória, ou seja, seriam 3 vetores com 70 elementos. Entretanto, apenas 100 delas seriam suficientes. Bom, esse desperdício ocorre porque a gente alocou essas áreas de memória, em tempo de projeto, ou seja, quando você estava codificando, definiu lá que o valor da constante stackmax era 50 ou 70. E a gente, nesse instante, não sabe exatamente quantas células de memória serão necessárias para cada uma dessas estruturas de pilha, nesse caso específico. E todas elas recebem exatamente a mesma quantidade de memória, embora elas tenham necessidades diferentes. Bom, então, para resolver esse problema, o ideal seria alocar memória em tempo de execução, usando os recursos de alocação dinâmica de memória. Ou seja, cada uma dessas estruturas de pilha, essas variáveis do tipo pilhas, receberiam memória quando fosse necessário armazenar mais um elemento na pilha, e essa área de memória seria desalocada quando não fosse mais necessário. Ou seja, quando a gente faz um push na pilha, a gente aloca a área de memória para representar esse elemento. Quando a gente faz um pop na pilha, essa área de memória que estava sendo utilizada é devolvida para o sistema operacional. Bom, vamos ilustrar uma situação como essa, considerando que a gente tem aquelas três pilhas x, y e z, só que agora usando a representação encadeada. Ou seja, a princípio eu não tenho nenhuma memória alocada a essas três pilhas. Eu tenho, supondo aqui, 5 células de memória disponíveis, vamos supor células de memórias abstratas que são suficientes para armazenar um elemento da pilha. Então vamos colocar algumas operações e ver o comportamento dessas áreas de memória. Vamos supor que a primeira operação que a gente faça seja um push na pilha x. Então, o sistema operacional iria alocar essa primeira área de memória disponível para a pilha x e eu iria representar esse valor nessa pilha. A próxima operação seria um push na pilha y no valor b. Então, pego a próxima área de memória, que seria essa aqui, aloco para y e aqui eu represento o valor b. A próxima operação seria um push novamente na pilha y do c. Então, a próxima área de memória disponível é essa azulzinha aqui. Eu aloco para y para representar o valor c. A próxima operação seria um push na pilha x do valor d. Então, pego a próxima área de memória disponível,
aloco para x representar esse valor d. E a última operação seria um push na pilha z do valor e. Então pego a última área de memória disponível, aloco para z representar esse valor. Bom, numa situação como essa, qualquer outra operação push não seria bem inserida, porque a nossa memória disponível teria se exaurido. Bom, então a gente viu que a memória alocada em tempo de execução, à medida que as operações push são realizadas, a memória alocada para as variáveis, e que a princípio nenhuma dessas variáveis tem nenhuma memória pré-alocada. Agora vamos ver como essa memória pode ser liberada e posteriormente reutilizada quando você faz operações pop e depois com novas operações push. Então a última operação que a gente tinha feito era essa aqui, a inserção do E na pilha Z. Vamos supor que a gente faça um pop na pilha Y. Então esse elemento aqui, que era o topo da pilha Y, ele vai ser removido e a memória utilizada por ele será devolvida ao sistema operacional. A gente faz um outro pop na pilha Z. Então o Z tinha esse único elemento, esse elemento é removido, a pilha Z fica vazia e a memória é devolvida para o sistema operacional. A gente faz um outro pop na pilha X, então o topo da pilha X, que é esse valor, é removido e essa área de memória é disponibilizada para o sistema operacional. Vamos supor que a gente faça um push. Então a próxima área de memória disponível seria essa azulzinha. A gente vai fazer um push na pilha Z, no valor F, então eu jogo na pilha Z nesse valor. Bom, notem que essa área de memória estava sendo utilizada a princípio por Y, depois, quando a gente fez um pop, a memória foi desalocada e devolvida ao sistema operacional, e posteriormente, quando eu fiz um push, essa memória foi utilizada por uma outra variável. Então, notem que a memória é compartilhada, não existe uma área de memória exclusiva para cada uma dessas variáveis. Okay? Então, como eu já adiantei, as três variáveis compartilham a mesma área de memória, não existe nenhuma área de memória exclusiva para cada uma delas. E, além disso, a ordem desses blocos de memória não necessariamente é contígua, ou seja, eu não tenho blocos de memórias sequenciais, eles não são adjacentes. Então, a gente precisa, de alguma forma, tornar esses nós adjacentes, essas áreas de memória adjacentes. Notem aqui, por exemplo, que na pilha X eu estou usando essa área amarelinha e essa área aqui cinza reticulada, né? E essas áreas de memória não são áreas de memória adjacentes. Então eu preciso de alguma forma tornar essas áreas de memória adjacentes. A gente faz isso usando ponteiros em C e a gente vai tentar entender isso nas próximas aulas.